Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo de programação acessível aqui no canal. Se você curte desenvolvimento, aqui é o lugar certo. Então já deixa o seu like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te recomendar mais. Se inscreva e ative o sininho para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Agora chega de enrolação e bora pro código. E já estamos aqui na tela do meu computador. E no vídeo de hoje, continuando um pouquinho aqui o nosso conteúdo teórico, nós veremos a respeito dos tipos de dados das tabelas no MySQL. Opa, vou interromper aqui o seu código para dar uns recados rapidinho. Se você tem gostado do meu canal e do projeto que eu tenho desenvolvido aqui e gostaria de ajudar, existem algumas formas de você fazer isso. A primeira é doando um Pix de qualquer valor aí pro Pix que vai estar no comentário fixado ou na descrição do vídeo. Qualquer quantia será bem-vinda e o dinheiro será utilizado inteiramente aqui no canal. E caso você faça compras na Amazon, você também pode comprar pelo meu link que também está aí na descrição e no comentário fixado. Comprando por este link, eu ganho uma pequena comissão e você não pagará nada a mais por isso. O preço da sua compra continuará sendo o mesmo. E se você não puder ajudar com dinheiro, você já ajuda compartilhando aqui os vídeos para fazer com que mais gente conheça esse canal e assim ele cresça e eu consiga postar mais conteúdos aqui. Então, se você quiser e puder, temos essas formas de você ajudar e assim poder fazer parte desse projeto para compartilhar programação acessível aqui no YouTube. Agora vamos voltar para o código. Como a gente viu uma tabela no MySQL, nos bancos de dados relacional em geral, ela é composta de linhas e coluna. E cada coluna de uma tabela ela é composta por um nome e um tipo. Esse tipo de dado ele serve para que o SQL entenda como que ele deve interagir com o valor daquela coluna e também para o banco de dados saber o espaço que ele deve reservar para armazenar aquele dado. No MySQL nós temos basicamente três tipos principais, os tipos de string, os tipos numéricos e os tipos de data. Aí na internet você consegue aí encontrar facilmente várias tabelas aí que mostrem os tipos de dados. Eu estou usando aqui a tabela do W3 Schools, que já lista aqui os tipos de dados no MySQL na versão 8.0. Você não tem que também decorar todos os tipos de dados, porque você não vai utilizar todos, mas nós veremos aqui neste vídeo alguns dos mais utilizados. E além desses tipos de dados que eu citei, o string, numérico e a data, o tipo de dado ele também tem um tamanho. Então você define um tamanho para que o banco de dados, como eu falei, saiba o espaço que ele deve reservar. É importante você entender aí um pouco sobre o tipo de dado e o tamanho, porque se você coloca toda a coluna com o mesmo tipo de dado, o banco de dados vai acabar reservando espaço desnecessário para um dado que precisaria de menos espaço. Então você vai acabar utilizando muito recurso da sua aplicação e recurso esse desnecessário. Então é importante você saber o tipo correto para o dado que você quer armazenar no banco. Então aqui por exemplo, nos tipos strings nós temos tabela com 15 linhas e 2 colunas, linha 1, linha 2 char, CISI. O tipo char, C-H-A-R. Aqui eu estou utilizando a tabela em inglês do W3 Schools, mas você pode utilizar um Google Tradutor aí que até dá para entender o que diz. Ou você também consegue encontrar tabelas em português. Eu achei essa tabela aqui do W3 Schools um pouquinho mais completa. Description, coluna 2, Apixed, Language, String, Can, Contain Letters, Numbers, Range, Special Characters, X-Easy Parameter. Specificity, column language in characters can be from 0 to 255. Então, o que essa coluna aqui está dizendo é que o tipo char, que é o tipo de caractere, então ele aceita qualquer caractere, seja um string, um número, um caractere especial, letra, o que for, ele aceita. Só que esse valor é
é fixo, então você terá o parâmetro lá que você vai definir o tamanho, e seja lá qual for o tamanho que você definir, que vai de 0 a 255, esse tamanho é fixo. Então se você definir lá que a coluna vai ser do tipo char com 10 caracteres, o dado que você informar tem que ter 10 caracteres. Se ele tiver 9 ou tiver 11, vai dar erro. Então esse valor é fixo. Então você utiliza esse tipo de dado se realmente você vai informar um dado que sempre terá esse tamanho fixo. Linha 3, data type, coluna 1, varchar, size. Aí depois nós temos o varchar. Esse size, que na verdade é o size que ele fala aqui, fica entre parênteses. Fecha parênteses, abre parênteses, S, I, Z, E, fecha parênteses. Que é onde você define o tamanho. Então geralmente você coloca o nome do tipo, Maiúscula B. que por convenção fica tudo em maiúsculo. Se você colocar em minúsculo vai funcionar, mas por convenção você geralmente encontra a sintaxe SQL escrita em maiúscula e o resto escrito em minúsculo. Maiúscula, maiúscula R, maiúscula, 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 maiúscula R. Então temos aqui o varchar e entre parênteses você define o tamanho. Abre parênteses, S, I, Z, E, fecha parênteses. Description, coluna 2, a variável length string, contém letters, numbers, and special characters. X para meter. Specificity maximum column length in characters can be from 0 to 65.535. Linha 4, linha 3, description. Aí nós temos aqui o varchar, que ele fala que já é um valor variável. Então ele é semelhante ao char, só que o valor dele é variável. Ele não precisa ser... na verdade ele não é fixo. Então eu posso definir aqui um atributo size com 255 caracteres, mas posso informar menos. Eu só não poderia informar mais, né? Então 255 caracteres seria o máximo que eu estou dizendo que ele vai aceitar. O máximo que você pode definir, que ele falou aqui, é 65.537, se não me engano. A variável specificity maximum column length in characters can be from 0 to 65.535. É 65.535, acho que eu falei 37, né? Então esse é o máximo que você pode especificar. Então, por exemplo, você não vai utilizar esse valor inteiro, né? Então, se numa coluna que você vai registrar um nome, você pode pôr um varchar de 50 caracteres, que talvez ainda seja até muito, mas é um valor até seguro. Eu acho um pouco difícil você ter aí uma pessoa ter um nome que tenha mais de 50 caracteres, a não ser que você seja o Dom Pedro I ou o Dom Pedro II, né? Mas acho que não existem mais pessoas com esses nomes atualmente, então 50 caracteres seria o suficiente. Nós temos aqui também outros tipos numéricos, outros tipos de strings, que são text, long text, medium text. Cada um deles tem um tamanho que você especifica, que você pode utilizar para descrições, como por exemplo eu usei no vídeo anterior, o exemplo do YouTube, e aí na tabela vídeo tem lá o campo descrição. A descrição eu posso colocar um long text ou um text, pois ele será um texto maior do que o texto do nome, então para garantir que ele caiba tudo. Se eu não me engano, você pode colocar até 5.000 caracteres numa descrição do YouTube. Então você poderia utilizar aqui o text, que já estaria de bom tamanho. E tem outros tipos aqui, que depois você dá uma olhada, tá? Que, como eu falei, você não vai utilizar todos. Aí nos tipos numéricos... Datatype, tabela com 16 linhas e... Linha 2 bit, linha 3 int, cis, linha 4 bol, linha 5 boolean, linha 6 malint, linha 7 medint, linha 8 int, cis. Nós temos aqui, por exemplo, o mais utilizado é o int, int, que é do tipo inteiro. Tem aqueles outros nomes que eu pulei, que eles são um pouco usados, né? Mas depois eu recomendo dar uma olhada. Mas aqui no tipo int, int... Description, coluna 2 a medium integer. Signet range is from menos 2.147.483.648 to 2.147.483.647. Signet range is from 0 to 4.294.967.295. X para meter specificity maximum display widget, VX 255.
Então, que ele falou aqui nesse inglês de leitor de tela, é que o tipo int ele é um inteiro. Você pode definir um valor inteiro e você terá as propriedades nele que você define se vai ser signed, que é se ele vai ter um sinal, o sinal de menos, que é o sinal negativo, ou se ele vai ser unsigned. Se ele for signed, ou seja, se você for aceitar valores negativos, ele deu aqui o valor mínimo e máximo que ele vai aceitar. Se ele for unsigned, então ele pega todos os valores negativos e joga no positivo, indo de 0 até um valor enorme aqui que eu esqueci o que é. E ele pode aceitar até 255 caracteres. Então o valor inteiro, o int, você pode utilizar aí para armazenar os valores inteiros. Por exemplo, no ID. O ID geralmente ele é valor inteiro. Nós temos também o decimal, o double, que assim como acontece no char e no varchar, se não me engano não, é melhor eu conferir Linha aqui. 9 data type coluna 1 integer, linha 10 BIG, linha 11 float, linha 12 float, linha 13 gold, linha 14 gold 3, linha 15 decimal, CIS e description, coluna 2A exact type set point number, T total number of digits is specified in CIS, T number of digits. Então, nós temos aqui o valor decimal, que é um valor, como o nome já diz, decimal, é um número com vírgula. Então você pode definir quantas casas vai ter depois da vírgula. E ele é fixo, como acontece com o char. Então o que você definir aqui tem que ser esse valor exato. E nós temos o double, que seria semelhante ao varchar. Ele é um valor decimal, mas você não está dizendo que ele é fixo. Você pode variar, sendo no máximo até lá o valor que você definiu. Então temos aí, por exemplo, esses valores, esses tipos, né? Acho que o double ainda é mais utilizado que o decimal para campos onde você vai armazenar preços. Em um e-commerce também, se tem uma tabela lá de produtos, o seu preço vai ser do tipo double. E tem os outros tipos aqui, que depois você recomenda você dar uma olhada, né? Como eu falei, a gente não vai usar tudo. E por fim nós temos os tipos data. Tabela com 6 linhas e 2 colunas, linha 1, linha 2 date. Aí nós temos aqui o tipo date, que vai armazenar o mês, o ano, o dia e o mês. Então deve ser escrito nesse formato. Description, coluna 2 date. Format INMDD. T supported AGIS from 100101 to 9999 1231. Linha 3, linha 2, description. Aí ele deu aqui o valor mínimo e máximo da data que ele aceita. Então a data ela é só o tipo date, né? DATE, só aceita o ano, o mês e o dia. Data type, linha 3, datetime, FSP. Aí temos aqui o date time, que aceita além do o ano, o mês e o dia, você pode colocar a hora, minuto e segundo também. Linha 4, timestamp, FSP. Aí temos o timestamp, que ele serve para armazenar a data em segundos a partir de... Description, coluna 2 da timestamp. Timestamp value is stored as timber of second sensitive mix post 1970 0101. Aqui, ó. Então ele armazena a hora em segundo desde o dia 1º de janeiro de 1970 até a hora atual. E então ele é utilizado quando você quer armazenar o tempo exato do registro que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo um registro agora, ele vai armazenar a data de hoje e o horário em que esse registro está sendo feito, exatamente neste momento. Ele seria semelhante ao datetime, mas o timestamp ele pega a hora atual e ele tem esse limite aqui que ele deu. E você pode utilizar ele também para trabalhar com fuso horário. Já o datetime não, ele deixa aquela hora mesmo e aí você não consegue trabalhar com o fuso horário, já com o timestamp sim. E o timestamp terá um limite, se eu não me engano, as datas vão ser armazenadas até 2038. 0 horas 00 UTC. Condu 2000 horas 00 UTC. Format INMDD HH 2.MM 2.SS. T supported AGIS from 1970 0101 horas 01 UTC. Do 2038 010913 1407 UTC. Então ele vai aqui até essa hora, até essa data e hora aqui de 2038.
No momento que eu estou gravando o vídeo, nós estamos em 2023, então faltam aí 15 anos para ele chegar no limite, mas quem sabe até lá eles fazem alguma coisa e aumenta esse limite. No momento, quando chegar nesse limite, vai acontecer algo semelhante ao que aconteceu lá no bug do milênio, né, lá na virada pro ano 2000. Então temos aí o timestamp. E temos também, se você quiser armazenar só o ano ou a hora, temos Data também. chip, linha 5, Tine, FSP. Então temos aqui o time, se você quer armazenar só a hora, Linha 6, virar. e o ano, se você quiser armazenar só o ano. Borda da tabela, virar. Então esses são alguns dos tipos. Acho que talvez ficou confusa aqui minha explicação, mas eu só quis dar uma passagem geral pelos tipos de dados, né, para vocês entenderem que cada coluna tem um tipo, e é importante você utilizar o tipo correto, para você utilizar apenas os recursos que precisam ser utilizados da aplicação. Mas quando a gente começar a construir a tabela aqui utilizando a sintaxe SQL, aí vai ficar mais claro e você vai entender melhor aqui o papel dos tipos. E por hoje é só. Deixa aí nos comentários o que mais você quer ver no vídeo e o que você tem achado aqui do conteúdo que eu tenho postado. Quero saber a sua opinião, até mesmo para eu saber como melhorar aqui nos conteúdos que eu posto. E o vídeo chegou ao fim, mas você já não precisa ir embora. Está aparecendo aí na tela um vídeo recomendado pelo YouTube, então clica nele que eu sei que você não vai se arrepender. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!